Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas hoje, né? Parabéns para todas as mulheres, mães, mulheres, todas elas e mães principalmente, né? Hoje é Dia das Mães e eu vou destinar esse vídeo aqui. Geralmente falo sobre Via Varejo ou sobre a VEG, vou falar sobre a Magalu, tá? E faz todo o sentido aí, uma baita de uma empreendedora que é a Luísa Trajano, né? Então vamos falar sobre as ações da Magalu que vocês pedem bastante. Nesse momento, pessoal, eu vou utilizar esse vídeo aqui não só para parabenizar todas as mães, se você vai ter oportunidade que nem eu, de já estar fazendo aí um belo almoço com bolo gourmet, né, com a primeira dama digníssima Dona Léo, tá? Todos que têm a possibilidade de ter a mãe por perto ou à distância, né, um grande dia para lembrar ou para passar com ela, né? Feliz Dia das Mães. Dia das Mães são todos os dias, né? Mas hoje acaba tendo aquela desculpa a mais, né, para comer aquela porpeta, aquele macarrão, tô morrendo de fome, não almocei ainda. Mas enfim, vamos falar sobre a Magalu, pessoal. E aqui eu vou dar um insight para vocês que são fãs de gráfico, tá? Eu vou falar para vocês no gráfico da Magalu já já o que é rompimento de fundo, de mínima ou de máxima, de topo. Tá? O que eu considero como rompimento? Então vai ser uma aula meio, vai ser uma aula, vai ser um vídeo um pouco teórico, meio chato para quem não é chegado em análise gráfica. Logo no começo eu falo os pontos, que são os mesmos da semana passada, tá? E aí durante o vídeo eu vou focar um pouquinho mais em análise gráfica. Quem é chegado vai aproveitar aqui para tentar entender como que é um rompimento para mim, o que caracteriza um rompimento para mim. Vamos lá. Muito bem, pessoal. Como prometido, então, estamos no gráfico da Magalu, né? Esse vídeo aqui, como de praxe, domingão, é mais focado em comportamento, para vocês se prepararem para a semana. Tá, o que, que eu tenho aqui na Magalu? Os mesmos pontos da semana passada. Tá? Ela tá, para mim, no meio de uma tendência, no meio de um fluxo vendedor, tá? Que, óbvio, né, pode parar aqui. Sim, nós tivemos, e já vou explicar o que é um rompimento. Tá? O que eu gostaria de ver na parte compradora, aqui já já eu explico. Mas se tudo ocorrer conforme a terceiro tri barra quarto tri para cá, a gente vai ter, tá, o complemento aqui de mais uma pernada de baixa que eu tenho como alvo, tá, os 17. Tá, 17,47, tem um monte de 17 aqui, ó, 17,47, 17,26, tá? São os pontos que eu tenho ali, até um alarme plotado. Então acho que a Magalu tende a partir para lá. Não sei se vai ser numa velocidade estratosférica, o que é melhor, né? Porque aí não fica aquela lameira, né? Ele fica esperando os touros voltar, tá? Mas ali estaria, para mim, graficamente, tá? Depois de muito tempo, um desconto na Magalu, tá? No gráfico, tá? Fundamento, aqui é outra escola, aqui nesse caso não há desconto, só a qualidade, né? A Magalu cada vez mais crescendo. Mas aqui no caso dos preços, seria um desconto para mim, tá? Seria a terceira pernadinha de alta depois de uma longa extensão, tá? Para retomar aí a força dos compradores. Tá? Importante olhar a Magalu, importante olhar o índice de consumo e varejo, importante olhar os pares, tá? Betol, Lame, a Via Varejo, tá? Ver quem está se mexendo, quem está andando mais, quem que não está andando, ou se todas estão andando na mesma direção. Essa é a análise setorial e depois a gente parte para o stock picking. No caso da Magalu, então, alvos aqui na casa dos 17, continua igual ao vídeo anterior, tá? Resistências em 21,37, 22,77, 24,76, 25,13 e depois somente lá em 26,89. Ou seja, começa cada vez mais a ficar bem interessante o retorno, né? Pelo menos na minha maneira de ver, né? Os retornos aqui que a Magalu podem gerar nesse ano de 2021 mesmo, tá? Todos os retornos aqui são de curto prazo, tá? Bacana, pessoal. Então essa é a primeira parte do vídeo. Se você não gosta de análise técnica, eu acho que você já pode pular. A segunda parte é mais focado vamos dizer assim, hacks da análise gráfica, tá? Bom, se você já tem um certo conhecimento em análise gráfica ou já viu vários preços gráficos de preço, tá? A gente tem aqui aqueles movimentos que todo professor, analista, tá certo? Trader, vai falar, né? Uma tendência de alta, vocês estão vendo aí em branco, tá? E a gente, vou colocar de vermelho uma tendência de baixa, tá? Legal. O que que eu considero, e esse é o motivo pelo qual eu vou parar aqui para falar sobre rompimento, o que eu considero rompimento, como é o caso que aconteceu aqui, tá? Depois aconteceu acolá. O que eu considero então rompimento, utilizando gráfico de candles. Eu só vou colocar os rompimentos aqui em evidência, tá? Para vocês terem uma noção. Bacana. O que então eu considero ser um rompimento verdadeiro,
tá? Utilizando candles, que são essas velinhas aqui. No meu gráfico, o candle azul quer dizer que a abertura foi abaixo do fechamento. Nós tivemos máxima e mínima. O candle branco quer dizer que a abertura foi acima do fechamento, mínima e máxima. Tá? Então, máximas e mínimas são iguais para as duas colorações de candle. Tá? O que muda é o corpo. Tá? É onde está desenhadinho aqui, preenchido. Tá? No caso do azul, a abertura está embaixo do fechamento. No caso do branco, a abertura está em cima do fechamento. Legal. O que eu considero um rompimento, então? Vamos pegar aqui a ferramenta do TradingView. Né? Vamos supor, dar o caso da Magalu. A Magalu está numa queda. Vocês concordam comigo? Tá? E em determinado momento, um pouquinho para trás aqui desse final de semana de maio, vamos colocar ali em março, tá? Ela estancou essa queda e veio para cima. Tá? Depois que ela deu essa animada no mercado, teve ali compra de uma startup que o mercado gostou bastante, que eu já não vou lembrar o nome, mas enfim, foi aqui movimentado, o pessoal voltou a ser otimista, só que o mercado veio aqui e, bom, tá de novo testando o quê? As mínimas. Tá? De novo testando as mínimas. Eu vou colocar aqui uma linha, certo? Para definir essa mínima. Como sendo essa linha pontilhada, a gente põe ela de vermelho. O que eu considero, tá, ser um rompimento dessa linha? O que o preço da Magalu fez? Fiquem atentos a esse desenho. Queda, alta, queda. Vamos para o mundo real agora? Estou falando desse momento aqui. Ó. Tá? Queda, alta e queda. Se nós traçarmos a mesma linha ali, tá? Deixar ela pontilhada, para vocês lembrarem, tá? Eu coloquei ela de vermelho, né? Vamos pintá-la de vermelho. O que eu considero então ser um rompimento, pessoal? Por que eu acho que não foi um rompimento válido, por enquanto, na Magalu? Tá? Porque os candles têm essa informação bem interessante e acaba aqui ajudando na psicologia dos movimentos de mercado, que são as 4 informações: mínima, máxima, abertura e fechamento. Para eu considerar um rompimento tanto para baixo como para cima verdadeiro, tá? O corpo do candle que está rompendo, ou seja, nesse caso seria um candle branco, o corpo dele tem que fechar no tempo gráfico que eu estou analisando abaixo da linha pontilhada vermelha, ou seja, abaixo da mínima atual, nesse caso de baixa. Então ele tem que fechar. Não considero rompimento, por exemplo, se o candle durante o dia ou durante os 15 minutos, 1 hora, depende do seu time frame, do seu tempo gráfico, não considero ser fechamentos durante o tempo que você está analisando. Ele até chegou a romper, só que aí os comprados vieram e pressionaram tanto o preço que só as caudas aqui romperam. Não fechou abaixo da linha ou não fechou acima se fosse um rompimento de alta. Tá? Então gravem essa imagem aqui, porque a gente vai ter o repeteco dela aqui, ó. Tá? E já trazendo para vocês a análise atual. Então a mínima aqui feita aos 19h40, tá? Ela chegou, se a gente colocar no intraday, por exemplo, colocar no gráfico de 15 minutos. Tá? Ela chegou no gráfico de 15 minutos a ser rompida. Tá? Chegou no gráfico de 15 minutos a ser rompida 2 vezes. Porém, se eu sou um analista que vai levar em consideração meu backtest, meus testes, minha análise, meu trade, o gráfico diário, olha, para mim aqui não rompeu, porque ela passou o dia todo e durante esse dia por 2 vezes rompeu abaixo, tá? Sem fechar de fato abaixo dos 19,40. Os comprados aqui empurraram, fechou acima. Dia seguinte, durante o dia a gente veio para baixo, opa, os compradores empurraram e fechou em cima. Tá? Legal. Esse é um primeiro passo importantíssimo para eu então considerar que não houve rompimento, que ainda há interesse de comprar em 19,40. O segundo, pessoal, é pegar a máxima desse mesmo candle que rompeu em falso, certo? Que está prestes a romper em falso, e dizer o seguinte: olha, se o mercado amanhã conseguir fechar acima, tá, dos 19,95, eu então vou validar esse cara aqui como um rompimento falso.
Tá? Então, se o mercado amanhã, na segundona, tiver um candle azul, e esse candle azul, o corpício dele aqui, fechar acima, certo? Da máxima do candle que provavelmente a gente está especulando como rompedor em falso, tá? Eu tenho ali uma expectativa muito mais bullish, né? Muito mais compradora do que vendedora. Pessoal, isso de candlestick, vamos supor assim, na minha base de conhecimento, ou de importância, melhor dizendo, ele vem muito abaixo de análise de fluxo, muito abaixo de oferta e demanda. Tá? Então, o que eu vou estar de olho na Magalu, por exemplo? Olha, quem comprou, comprou quanto durante esse momento? Tá? Quem comprou, comprou quanto? Vou estar muito mais analisando os movimentos de compra, tá? E projetando eles aqui, acompanhando a tendência de baixa, do que isso para mim é muito mais importante. Então, tá? Olhar fluxo, comprador, análise setorial, os fundamentos também, e aí a oferta e demanda, e depois eu vou para candlestick, tá? Se eu considero essa região importante. O candle, para mim, na minha fórmula, vai estar lá no final, que é o gatilho. Tá? Ele pode fazer parte da minha estratégia de gatilho, mas do fator do porquê, ou se entrar ou não, se especular ou não, se investir ou não, ele não faz parte. Mas é interessante saber, é um pouco de psicologia aqui de mercado, tá certo? Ilustrada pela primeira vez pelos japoneses lá que faziam trade de arroz, lá em 1800 e bola. Tá? É bem antigo os gráficos de candle, então há muito conhecimento por trás dessas velhinhas aí, certo? Pessoal, era isso que eu queria falar para vocês, tá certo? Da Magalu, eu sei que é um vídeo mais longo por causa dessa parte de gráfica, mas às vezes você acha interessante. E eu sempre falo para vocês dos pontos no meu gráfico que são bipolares, porque eu comento e nem sempre eu explico, né? Olha, se o mercado fechar acima daquela linha horizontal, quer dizer que a mesma linha horizontal será suporte, se tocada de cima para baixo. Agora, se romper para baixo e fechar abaixo e tocada de baixo para cima, será resistência. Então, é esse conceito que eu utilizo. A psicologia, pô, o mercado achou barato ali, tá? Comprou, beleza, tá retestando essa compra, não fechou abaixo dessa compra, é touro que tá por lá ainda. Então, no caso da Magalu, tá? Ainda existe a possibilidade dos touros defenderem o 19,40. Vai ter que ser, para mim, confirmada essa defesa se a gente romper durante a semana que vem, ou em algum momento, tá? Os 19,95. Tá bom? Que é a máxima desse candle aí que deu esse spike em falso por hora. Beleza, pessoal? Espero ter ajudado. Um feliz Dia das Mães para todas. E vamos lá, continuar aqui. Segundona tem mais vídeos. Eu creio que esse seja o último vídeo do domingo. Amanhã, nosso café clássico, tá bom? Talvez eu esteja ausente na hora do almoço, que eu vá para São Paulo, mas fora isso, vídeos normais aqui. Tchau, tchau.